Eu quero dizer para você que eu trago boas notícias da parte do Senhor Jesus para essa igreja, para esse ministério e para cada discípulo que está aqui. Eu gostaria que os meninos colocassem aqui 1 Reis 17, iniciando do capítulo 2. Eu vou ler aqui e você vai me acompanhar. Eu quero te dizer que nós estamos entrando numa parte maravilhosa. Que eu sei que todos os filhos que estão aqui são filhos generosos. Para o leste, e se esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Aí o 4 diz assim: você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. O Senhor Jesus fez o quê? Ele deu ordem ao corvo para que fizesse o quê? Alimentasse o profeta dele, daquele local. O 5 diz assim: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. O que Elias fez? Ele fez o que o Senhor tinha ordenado, tinha dito, falado para ele fazer. O que aconteceu? Ele obedeceu. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão, fale comigo, pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Eu quero te dizer que quando se é fiel e obediente, o Senhor Jesus, ele dá ordem até os corvos para levar pão, carne, tudo que nós precisamos e necessitamos. Mas para isso nós precisamos ser obedientes. Elias foi o que? Obedeceu. Assim que ele ouviu a voz do Senhor, ele foi. E lá ele foi alimentado, assim como o Senhor Jesus falou. Agora nós vamos para o 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva que continuasse alimentando ao seu profeta. A uma viúva que daquele lugar lhe forneça comida. 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco da água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Ela já sabia que aquele homem era um profeta, um homem do Senhor Jesus, que estava lá. Que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. 14 diz: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia! Olha só, se um homem de Deus, um profeta do Senhor Jesus está dizendo: faça o que eu estou pedindo, porque não vai faltar para você. Se você obedecer, realmente nunca acabará o azeite na tua casa. Amém? 16 diz: pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia! Eu quero te dizer que Jesus usou um corvo para alimentar um profeta do Senhor Jesus. E ele usou o profeta para ir na casa de uma viúva que já não tinha mais nada, já estava acabando tudo. E ele levou esperança para aquela mulher, para aquela casa, para aquela família.
E quando ela ouviu a voz do Senhor Jesus através de um profeta do Senhor, e ela obedeceu, nunca mais faltou na casa dela. Todos os dias teve providência. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus também está dizendo hoje: se você me ouvir, me obedecer, você viverá, comerá e vestirá o melhor desta terra. Alguém toma posse dessa palavra? Então eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está dizendo: se você viver debaixo dos meus princípios, se você me obedecer, jamais faltará na tua casa. Mas para isso acontecer, você tem que fazer como Elias fez: ouvir a voz do Senhor Jesus e obedecer. Quem crê nessa palavra? Se você crê, é debaixo dessa palavra, debaixo dessa promessa do Senhor Jesus, que eu quero te convidar a ficar em pé, a você pegar a sua primícia, o seu dízimo, a sua melhor oferta, aquela oferta que o Senhor Jesus propôs no teu coração, que você sabe que é o melhor que você tem para dar nesta noite. Eu te desafio a fazer como Elias fez, obedecer a voz do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a apresentar essa oferta diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio que esse ministério ouviu a tua palavra, e aqui tem filhos obedientes a ti, e nós cremos que a tua promessa veio para nós, e nós estamos aqui para receber e também obedecer. Recebe o ofertante, recebe a semente de cada um, faz prosperar conforme cada um tem semeado no teu reino, em nome de Jesus, amém? Vem aqui com muita alegria e gratidão no coração ofertar no altar. Quero te dizer que nós temos o Pix. Se você não tem a sua semente em espécie, você pode passar no Pix também a tua oferta. Aleluia! Vamos consagrar o Senhor Jesus. Como aqui somos abençoados, estão todos abençoados. Senhor, nós consagramos a Ti cada semente, e eu quero te apresentar cada filho com o coração grato que ofertou também, Pai. Aqueles que não têm, que o Senhor possa trazer a providência na vida de cada um. Consagramos a Ti, e que possa voltar 100 vezes mais na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém? Agora vamos receber esse homem de Deus, nosso pastor presidente, pastor Jorge Mesquita, que vai trazer uma palavra poderosa. Aleluia! Cadê o povo de Deus? Já chegaram? Onde você está, pessoal? Nós estamos na terça vida nova, né? Quem está feliz? Eita glória! Quem está feliz aí? O irmão está mandando aqui um aviso que hoje temos aqui 2.500 pessoas, é isso? E está chegando mais gente, é, pastor Silvio? Eita, glória a Deus. Está chegando as caravanas. Sejam bem-vindos, pessoal. Essas 2.500 pessoas, uma multidão inumerável, que nós estamos vendo assim para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, pessoal. Quem quer sair daqui melhor do que entrou? Quem quer sair daqui mais parecido com Jesus? Então vamos compartilhar aqui uma mensagem, pessoal, que ela vai dar um gás na gente. O ano, que dia é hoje? Dia 23. Então o ano já está passando velozmente, pessoal, e nós temos que correr. Nós não podemos ficar andando, a gente tem que correr, e correr na frente, não correr atrás. Vamos correr na frente? Então abra em Atos 4:13. Atos 4:13, diz assim a palavra, pessoal. Então eles eram os discípulos. Então eles, aliás, eram os fariseus e os religiosos, vendo a ousadia de Pedro e João, aí esses aqui eram os discípulos. Sempre tem alguém de olho nos discípulos.
Sempre tem alguém aprendendo com os discípulos. Tem algum discípulo aqui essa noite? Levanta as mãos os discípulos aí. Eita, tem alguém te olhando. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, o que é que eles viram em Pedro e João? Ousadia. O que é ousadia? É intrepidez. É alguém que é para cima, entendeu? É corajoso, é da fé. Ele é ousado, ele não tem medo. Vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles, agora eram os discípulos, eram os dois, haviam estado com Jesus Cristo. Vou ler de novo, Atos 4,13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se. Querido, depois dessa palavra aqui, ó, vai ter muita gente que vai olhar para nós, e eles irão se maravilhar, e além disso, eles irão reconhecer que nós andamos com Jesus Cristo. Olha o texto aqui, ó. E maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus Cristo. O tema desse estudo, pessoal, é ativando a visão profética do ide e fazei discípulos. Diga comigo, ativando a visão profética do ide e fazei discípulos. Pessoal, vocês já pararam para avaliar a honra de ser um discípulo de Jesus? Quem aqui gostaria de andar ao lado de uma pessoa muito importante? Não é errado não, é errado não. Mas se eu te falar que Jesus é mais importante do que o mais importante nessa terra, se eu te contar que Jesus Cristo, Ele é o mais poderoso entre todos os poderosos dessa terra, e quem aqui já percebeu que Ele te chamou e Ele te salvou para você andar lado a lado com Ele? Alguém já percebeu aqui? Ah, irmão, desse jeito eu penso que só 3 perceberam. Alguém já percebeu aqui? Então vamos lá, pessoal. É uma honra, é um privilégio sermos discípulos de Jesus. Agora, mais honroso e muito mais maravilhoso, além de ser discípulo, é fazer discípulo para Jesus. Ser discípulo já é uma honra, ser discípulo é um privilégio. Agora, fazer discípulo é uma honra muito maior. Jesus, ele teve quantos discípulos andando lado a lado? 12. Eu sempre falo do que bugou, né? Mas teve 11 que não bugaram, irmãos. Teve 11 que eles com dificuldade, mas eles continuaram a caminhada ao lado de Jesus. E eles revolucionaram aquela geração. Se eu estou aqui, vocês estão aqui, nós devemos aqueles 11. Depois entrou um no lugar do bugado lá, mas nós devemos aquele trabalho que Jesus fez de discipulado com aquele povo lá. Querido, sem fazer discípulo, a obra do Senhor vai sucumbir. É por isso que está crescendo, porque nós trabalhamos em fazer discípulos. Esse ministério aqui, o nome desse culto é Terça Vida Nova, mas para os íntimos, aí ó, quem está vendo aí, está chegando lá no Japão, essa mensagem aqui, esse culto também, nas entrelinhas, ele é o culto dos discípulos. Glória a Deus. Por isso que é Terça Vida Nova, porque só os discípulos têm vida nova com Jesus. Tem alguém pegando essa palavra? Agora preste muita atenção, pessoal. De todos os discípulos, Jesus foi atrás de um que não andou entre os 12. Quem sabe o nome dele? Depois ele foi Paulo, mas antes ele era Saulo.
E esse rapaz, ele era mestre da lei. Olha que interessante. Ele era mestre da lei, discípulo de Gamaliel, um dos mestres mais conceituados da época dentro da lei. E Jesus pega esse rapaz, transforma em Paulo, e esse discípulo, ele se transforma no apóstolo da graça, que foi levantado para ganhar os gentios. E para quem não sabe o que é gentil, é os não judeus. Eu sou um gentil, você é um gentil. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, a Bíblia diz que ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu louvo a Deus, porque eu gentil, você gentil, nós somos chamados filhos de Deus, nós também somos discípulos. A presença de Jesus aqui está muito forte mesmo, ó. Tem alguém aí percebendo a presença de Jesus? Tema da mensagem: ativando a visão profética do ide e fazei discípulos. Eu comentei aqui sobre Paulo, mas o texto fala de João e Pedro, que também foram dois baita de discípulos. Todo mundo já conhece mais a história de Pedro, né? Mas vamos lá. Diga comigo: o ide de Jesus Cristo não é um chamado. Espera aí, pastor, e agora? O ide de Jesus Cristo não é um chamado? Não, nunca foi. O ide de Jesus Cristo é uma ordem. O ide de Jesus Cristo nunca foi um chamado. O ide de Jesus Cristo é uma ordem. O que é uma ordem, pastor Jorge? Uma ordem é um comando que vem de cima, de quem tem autoridade. Em Mateus 28, 18, se não me falha a memória, Jesus, ele chega com os discípulos e diz assim: ei, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Antes dele dizer, ide e fazei discípulo, ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ou seja, toda autoridade pertence a Jesus. E quem tem autoridade tem poder de ordenar, pessoal. Ei, ele deu uma ordem aos discípulos. Ele não está chamando, ele está ordenando. Pastor, não entendi. Você vai entender agora. Existem dois momentos, tem o vinde a mim e o ide. Tem o vinde a mim e o ide. O vinde é o chamado e o ide é uma ordem. Vinde a mim é o chamado. Para quê, pastor? Para salvação. Você veio, você creu, a palavra entrou, o Espírito Santo está te libertando. Agora não é mais chamado, agora é ordem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, Mateus 28, 11. Vinde é para salvação. Vinde é quando nós não tínhamos Jesus, já veio, agora tu já é salvo, agora é ordem. Por quê, pastor? Porque Ele é Senhor, e quando Ele é Senhor, Ele é Salvador. Quando Ele é Senhor, Ele manda, e quem manda ordena, e quem é servo obedece. Glória a Deus. Tem algum aqui que já veio? Você já foi chamado. Agora Ele está mais te chamando não, agora Ele está te ordenando a tu ir. Pegou? Quem pegou? Quem pegou? Agora vamos lá, diga mais uma vez: o ide de Jesus Cristo não é um chamado, é uma ordem. A palavra ide significa determinação de origem superior. Ide significa mandado, ide significa ordem. Amém, irmãos? Então vamos lá. O mundo vive uma desordem. O que é o inverso de ordem? Desordem. O que é uma ordem, pessoal? É algo para organizar. Uma ordem, ela é boa. Sabe o que o encardido faz, o fedorento? Ele distorce as verdades. A maioria das pessoas, elas não gostam de ordem, elas gostam de desordem. Quantos discípulos tem aqui? Discípulo de verdade
Quando ele ouve uma ordem, ele obedece. Agora, quando não é discípulo, ele gosta de desordem. Quem manda na minha vida sou eu. Quem és tu? Aí Jesus chega com Saulo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quer saber quem é Jesus? Jesus é aquele que foi para a cruz, tirou a tua morte e trocou pela vida dele. E agora, se você é salvo, você tem que ir e fazer discípulo de todas as nações. Porque uma vez sendo salvo, você agora é um servo obediente à ordem. Posso ouvir uma glória por aí, pessoal? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o que Jesus fez. João e Pedro, nessa conversa aqui do capítulo 4 de Atos, tinha sido uma cura do coxo, lá no capítulo 3, quem leu sabe. O coxo estava lá, não sei quantos anos, lá 38, se me falha a memória. Aí ele pede uma esmola, Pedro olha, você olha para mim aqui. Está tudo no Pix, aqui eu estou cheio de Jesus Cristo. Eu não tenho prata nem ouro aqui, está tudo no Pix. Mas em nome de Jesus Cristo, te levanta e anda. A Bíblia diz que o coxo entrou saltando e pulando no templo. E todo mundo ficaram assustado, maravilhado. Aí um grupo de religiosos, é o que nós lemos aqui, ó. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus Cristo. Porque quando uma pessoa se torna discípulo de verdade, pessoal, não tem como as evidências serem mostradas para todos. Não tem como alguém se esconder que é discípulo de alguém. Não tem. Alguém olha, rapaz, mas parece com Jesus. Rapaz, ele ama como Jesus. Ele fala como Jesus. Ele é justo como Jesus. Ele corrige como Jesus. Um dia Jesus pegou, fez um azarrogue, fez lá uma espécie lá de cinturão, meteu a peia nos cabras sem vergonha lá, e a Bíblia diz que Jesus nunca pecou, porque Jesus é justo, irmão. Quando você vê alguém irado por causa das coisas erradas, essa pessoa se parece com Jesus. Eu vi o meu líder falando com raiva, mas ele estava falando com raiva por quê? Por causa de injustiça, por causa de pecado, por causa de erro. Esse líder se parece com Jesus, porque ele não se conforma com coisa errada. Quem gosta de coisa errada é o fedorento, é o encardido. Aleluia. Diga, ativando a visão profética do ide e fazei discípulos. Naquele momento que o coxo é curado, é ativado a visão profética de ser discípulo daquele coxo. Ele já se torna discípulo. Quem aqui já é discípulo? Então a tua missão e a minha missão é ativar essa visão profética de ir fazer discípulos nos coxos, nos aleijados, nos que não funcionam, dos que estão presos pela religião. Querido, uma das piores pragas que tem na terra, no mundo, se chama religiosidade. Os religiosos estavam de olho em Pedro e João. Eram os religiosos que perseguiram depois Paulo. Foram os religiosos que mataram Jesus. Então não seja um religioso, seja um discípulo praticante da visão do ir de fazer discípulo, em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe por que o ministério de Eliseu foi extraordinário? Quem conhece a história de Elias e Eliseu? Por que Eliseu teve um ministério dobrado? A Bíblia diz que Elias, através dele, Deus efetuou 7 milagres, e Eliseu foi 14. A Bíblia diz que Eliseu, quando Elias ia ser arrebatado, ele diz: ei, meu pai, eu quero unção dobrada. A Bíblia diz que Elias pega sua capa e joga para Eliseu, e a unção de Elias vai sobre a vida de Eliseu. Por que Eliseu teve um ministério extraordinário? Porque ele honrava a unção do seu discipulador. Ele vivia debaixo de discipulado. Onde Elias estava, Eliseu também estava.
E sabe o que aconteceu? Unção dobrada. Quando Elias saiu de cena, quem continua a obra? Eliseu, o discípulo que tinha a mesma unção do seu discipulador. Não vai demorar, irmão, daqui a pouco o pastor Jorge e a pastora Cíntia está fazendo obra lá para outros estados. Já tem pastor Silvio e pastora Samoa para outro estado. Já tem Raimundo e Rafaela para outro estado. Já tem pastora Andréia para outro estado. E onde chega é a mesma unção, é a mesma visão, é o mesmo poder, é a mesma autoridade. Porque quem anda debaixo de discipulado, irmão, ele tem uma unção poderosa que cai na cabeça de Arão e vai descendo para a barba e vai descendo para a veste. É uma unção muito poderosa. Essa é a igreja da visão do ir de fazer discípulo. Não é um para cá, não que isso aqui está errado, é que isso aqui é desse. Não, Jesus ele já deu a visão. É só obedecer a ordem. Aleluia. A gente não está aqui para inventar outro evangelho. O evangelho já foi criado. É ide e fazer discípulo de todas as nações e ponto final. A gente não está aqui para encher linguiça, a gente não está aqui para enfeitar o pavão. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para ser e fazer discípulo, e acabou, e ponto final. Esse é o evangelho. Aleluia, aleluia, irmãos. Então olha para o irmão e diga assim: o mundo de hoje é totalmente carente de ordem. Diga para ele: na verdade vivemos uma desordem moral. Sim ou não? Desordem moral? Sim ou não? Desordem financeira? Sim ou não? Desordem de todo tipo, familiar? Sim ou não? Então está na hora da gente estar debaixo de ordem. E a ordem é: ide, faça um discípulo. Agora, claro, para ir eu preciso ser. Para ir eu tenho que ser. Porque se eu não for, eu não vou. E aqui a preocupação desse pastor. Se alguém não está indo, tem duas causas: ou ele não é, ou ele ainda é muito imaturo para perceber que ele tem que ir. Quem pegou? De duas uma, quem não está indo, ou ele ainda não é discípulo, ou ele é, mas ele ainda não sabe que é. Eu prefiro estar na segunda opção, que talvez alguns aqui ainda não vão, porque ainda são bastante imaturos, mas hoje vai amadurecer, porque você vai agora pegar uma ativação da visão do ir de fazer discípulo, que ninguém vai te parar, a tua perninha vai coçar para tu ir. Aleluia. Vai ter uma hora que a bicha vai dizer: rapaz, o que está acontecendo? Não é cãibra não, meu irmão, é o Espírito Santo dizendo: vai, meu irmão, vai, vai. Vai fazer uma visita para aquele lá que está com o casamento quebrado. Vai fazer uma visita para aquele que está doente, porque eu quero curar através das tuas mãos. Vai entregar uma cesta básica para aquele lá que está passando fome. Vai lá levar uma roupa para aquele lá. Vai lá fazer uma visita. Vai lá. Agora tem uns cara de pau. Aqui não, mas eu já vi em alguns lugares. Olha a oração do cara de pau: vai lá, Jesus, visita ele. Oh, rapaz, uma oração dessa, eu vou te dizer uma coisa: vai lá, Jesus. Jesus disse: ide, é tu, cara dura, que tem que ir. Eu já fiz minha parte. Eu já passei 33 anos aqui nesse ministério terreno. Eu morri por ti. Eu dei o exemplo, agora é contigo. Vai, ide. Hoje eu quero que você durma com o Espírito Santo tocando essa canção no teu ouvido, nos dois: ide e fazei discípulo, ide e fazei discípulo, ide e fazei discípulo. Eu quero que você acorde e o Espírito Santo nos teus dois ouvidos: ide e fazei discípulo, porque eu te chamei para ser discípulo e para fazer discípulo de todas as nações. Eu quero que de madrugada o Espírito Santo ele puxe o teu lençol e te acorde e comece a falar contigo e comece a ministrar na tua vida, para você saber que Ele é Deus.
Quando você começar a acordar de madrugada, não é demônio não, não fica com medo não, é o Espírito Santo te chamando para uma conversa, é o Espírito Santo querendo conversar contigo de novo, porque faz tempo que você não chora mais na presença dEle, faz tempo que você não ouve mais a voz do doce e amado Jesus Cristo, mas Ele vai te acordar, irmão, Ele vai te acordar. Já tem uns que Ele está acordando e tu não percebe. Aleluia. Rapaz, eu acho que isso vai virar vigília hoje, ó. Olha quem está sentindo. Eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui. Cutuca o irmão, diga, vai mexer com o Espírito Santo, vai. Diga, vai inventar de jejuar 31 dias para tu ver. Quem está aí não sabe o que está acontecendo. E quem não está, vai estar já já. Vamos lá, irmãos, diga-se comigo, ó. Quem deseja crescer. Fala, irmão, diga, quem deseja crescer precisa viver debaixo da unção, da cobertura de uma liderança. Levante as duas mãos, pessoal, bem alto, que vai ter uma unção que vai ser liberada sobre a tua vida agora. Diga bem alto, para fazer discípulo precisa ser discípulo. Rapaz, eu acho que a conferência já está começando já, ó. O ir de fazer discípulo é uma ordem de Cristo e não um chamado. Não, fazer discípulo eu não quero não. Não é chamado não, é ordem. Servo não questiona. Servo é sim, senhor. Sim, senhor. É para fazer? É, então já estou indo. O chamado é o vinde a mim. Chamado é para salvação, como eu falei. Mais uma vez salvo. Agora nós temos um Senhor. E o nome dele é Jesus Cristo. Filipenses 2, 10, 11. Filipenses 2, 10, 11. Diz assim, ó. Quem escreveu? Ora quem? Paulo. Só podia ser ele. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todo é todos, tá, irmãos? Todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Escapa alguém? Não. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Alguém pode até não ter Ele como Senhor, mas isso não tira a autoridade de Senhor dele. Porque se não confessar aqui, pastora Cíntia, vai ter que confessar lá. E eu dou um conselho para quem ainda não confessou aqui. Confessa aqui. Porque tu vai ter que confessar de todo jeito. E lá o negócio vai ser mais estreito. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Todo joelho se dobrará? Só os que estão no céu? Na terra? E debaixo da terra, nos 3 níveis. Nós vamos um dia passar por essa experiência. Mas quem já está acostumado, vai passar de primeira no teste. Cara, entra aqui, rapaz. Tu já tinha eu como Senhor já há muitos anos. Entra para cá, ó. Eu te conheço. Você me serviu com amor, com alegria. Você foi fiel no pouco. Agora eu vou te colocar no muito. Vem reinar para sempre comigo agora. Essa é para aqueles que servem o Senhor. Diga comigo, vinde a mim é um chamado. O ir de fazer discípulo é uma ordem para os salvos. Querido, há uma pergunta que me inquieta. E eu acredito que vai te inquietar. O Brasil, eu fiz uma pesquisa, né? Na última pesquisa de 2023, diz que o Brasil tem 185 milhões de cristãos. Entre aspas.
sendo o segundo país com mais cristãos, só perde para os Estados Unidos. Mas quantos realmente obedecem à ordem de Jesus Cristo? E que tipo de evangelho a maioria vive? Qual é o evangelho que você vive? Porque Paulo ele fala em Gálatas que existe outro tipo de evangelho, que não é o da graça, que não é o de Cristo. Eu acredito no Jesus que criou os homens, e não no Jesus que os homens criaram. Vou falar de novo. Eu acredito no Jesus que criou os homens, e não no Jesus que os homens criaram. Tem um Jesus por aí que não é o Jesus que nos criou, é o Jesus que os homens criaram. O Jesus que os homens criaram, eles querem fazer o que eles querem, mas o Jesus que nos criou, a ordem é dada e nós vamos obedecer a ordem. Quando a gente chega na casa do Jesus de verdade, a gente não vem dar ordem, a gente vem obedecer ordem. Aleluia! Aleluia, irmão. Tem alguém aí para dar um aleluia? Porque nessa hora a língua trava, né? A pergunta é: por que um país como o Brasil, 185 milhões de cristãos, não transforma essa nação? É isso que me inquieta. É por isso que eu não vou descansar enquanto eu não ver milhões e milhões de discípulos aqui no Vida Nova, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. É por isso que enquanto eu tiver fôlego e força nesses dois pulmões, eu vou parar de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, e a ordem é ir de fazer discípulo. Eu não vou me cansar de ir, de fazer minha parte, e de te incentivar, e de te motivar a tua fé, para você ser um desses também. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Agora, por que, pessoal, 185 milhões não causa impacto nessa nação? Não provoca transformação nessa nação? Por quê? Se Paulo entrou em Éfeso e mudou a cultura de Éfeso, tinha uma deusa chamada Diana, tinha uma jovem que ela adivinhava, trazia lucro, tinha um pessoal que fazia imagens e vendia, e Éfeso foi salva. Uma boa parte, porcentagem dos habitantes de Éfeso foram libertos pela graça que havia em Paulo, porque uma igreja atuante de verdade, com discípulo de verdade, ela muda, irmãos, uma cultura de um estado, de uma nação. Discípulos de verdade mudam cultura, muda comportamento. O que nós vemos hoje? Eu falo por mim. O que eu vejo hoje? Uma geração que de verdade, você olha, não tem nada de discípulo de Jesus, não. Porque discípulo de Jesus tem palavra, discípulo de Jesus é honesto, discípulo de Jesus, irmão, quando ele fala eu vou, ele vai. Quando ele fala eu não vou, ele não vai. Ele faz de tudo para honrar o nome de Jesus. Tem algum discípulo aqui que faz isso? Aleluia, tem uns 5 aqui, mas daqui para 11 horas tu vai te converter, você que não levantou a mão. Porque o evangelho converte desordem em ordem. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, pessoal. Quantos aqui querem obedecer a ordem de Jesus? Levanta a mão aí para Jesus tirar uma foto. Tirou. E que tipo de evangelho você vive? Agora vamos lá, pessoal. Por que a gente precisa de pastor, eu, todos os pastores, líderes e discípulos, que obedeçam a ordem do ID, irmãos? Por quê? Porque quanto mais rápido a gente ganhar essa geração. Você sabia que Jesus vai voltar? Voltará? Jesus voltará? Quando o evangelho do reino for pregado? E que evangelho é esse? É o evangelho da graça, do favor imerecido. Não é o evangelho da lei, é o evangelho da graça. E esse evangelho da graça, a maioria não conhece. Glória a Deus. Você quer fazer um teste? Quem aqui? Jesus já carregou a nossa cruz. Aquela cruz, você que está em casa, aquela cruz era minha e era sua.
que ainda está carregando a sua cruz, meus pêsames, mas a minha ele já levou. Inclusive ele morreu no meu lugar, era para mim morrer na minha cruz. Aquela cruz era de Barrabás, eu sou Barrabás lá atrás, mas Jesus trocou a vida dele pela de Barrabás. Quem ainda está carregando cruz é porque ainda não tomou posse da graça. Glória a Deus. Diga para o irmão do seu lado assim, ó: Jesus já carregou a nossa cruz, irmão. Diga: não queira carregar essa cruz não, porque ela é pesada demais. Até o próprio Jesus no meio do caminho caiu. Teve que um rapaz ajudá-lo, né? De tão pesado e tão frágil que ele estava por causa de mim. Então não queira carregar mais algo que Jesus já carregou para você. Aleluia. Diga comigo assim, ó: Paulo, João, Pedro foram obedientes à ordem dada. Olha o que Paulo falou, irmão. É impossível não falar de Paulo. 1 Coríntios 11:1. Quem sabe o que está lá? Paulo disse assim, ó: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo disse? Ele disse: ei, se pareçam comigo. Não, mas isso é vaidade. Que é isso? Pastor dizendo para me parecer com ele. É porque eu me pareço com Cristo. Não é o Jorge, é Cristo em mim. Paulo não estava dizendo para o discípulo se parecer com Paulo, era para se parecer com Cristo que habitava em Paulo. Eu não estou fazendo discípulo aqui com a imagem e semelhança do Jorge, não. É com a imagem e semelhança de Cristo que está no Jorge. Está mais claro isso aí? É por isso que os discípulos têm que olhar para mim, porque o comportamento é de Cristo. Quem está mais perto sabe como é que é o meu comportamento. Procuro honrar o meu casamento, procuro honrar essa igreja, procuro honrar meus filhos, procuro aconselhar eles. Amém? Inclusive uma filha hoje minha primiciou, dizimou, ofertou, está pagando as contas dela, porque está sendo discipulada. Porque eu ensino meus filhos a serem obedientes. Pode até não querer prestar, mas a culpa não é minha, aí é com eles. É igual aqui dentro da igreja. Alguém pode até não querer prestar, mas a culpa não é minha, porque ensinamento eu te dou. Aleluia. Aleluia. Jesus ensinou alguma coisa errada para Judas? E por que ele escolheu aquele caminho? Porque ele quis. Escolhas. Ministrei no domingo desse o poder das nossas escolhas. Cada um escolhe. Caim e Abel recebiam a mesma educação? Sim. O que Caim fez? O que Abel fez? Caim desobedeceu, não deu o melhor, ainda matou o irmão. Foi ensinado isso para ele? Não. O que ele fez aquilo? O que ele quis. Mesma coisa aqui, ó. E de fazer discípulo. Tem uns que fazem? Faz. Tem uns que não fazem? Não faz. De quem é a culpa? É de quem escolhe. No final vai prestar conta? Vai. O que ele vai colher? O que ele plantou. Aleluia. E quem faz discípulo vai colher o quê? Muito galardão. Vai colher muita bênção, tanto aqui como lá. Irmão, uma das coisas mais gostosas do mundo é fazer discípulo. É tão gostoso ver as pessoas felizes. Ontem eu e a pastora Cíntia fomos na casa de uma irmã minha biológica. Fiquei tão feliz. No final da conversa, o meu cunhado me olhou. Eu dei uma palavra lá, pessoal. Ele ficou assim, igual vocês, como fica assim. Aí eu disse: o que será que ele está pensando? Sabe o que ele disse? Ele disse: eu estou pensando é que essa palavra é maravilhosa. Eu estou pensando que é muito bom receber vocês aqui na minha casa. É muito gostoso ouvir alguém feliz por ouvir Jesus. É gratificante quando você tira um tempo da sua vida para você levar Jesus para as pessoas, irmãos. Não tem nada, dinheiro não tem nada que recompense, irmãos. É muito prazeroso, é gostoso você viver esse evangelho maravilhoso. Sabe por que tem muita gente dentro de igreja, tá de Jurubeba, triste? Porque ele ainda não sabe a revelação gostosa de compartilhar o pão da vida. Quando você compartilha Jesus, você é fortalecido, você é revigorado. Você se enche da presença do Espírito Santo quando você leva Jesus para alguém. Multiplica, irmão. É um negócio que não para de cessar de dentro de ti. Tu quer viver seco, vazio, morto?
não fala nada para ninguém. Cada dia tu vai morrendo. Agora experimenta falar de Jesus para alguém. Experimenta visitar alguém que está precisando. Tu vai sair de lá cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Esse é o evangelho que eu creio e que eu vivo. A pergunta que fica é: que impressão nós estamos deixando como igreja na sociedade? Qual a impressão? É de discípulo de Jesus? Ou é de mais um picareta na cidade? Qual é a impressão que as igrejas estão deixando na sociedade, irmãos? Jesus Cristo, Ele mudou? Jesus Cristo mudou, irmão? Jesus Cristo, Ele é o mesmo? Sim. A ordem é a mesma? Mudou alguma coisa no Evangelho? Não. Continua o mesmo. Mesmos princípios que era em Jerusalém, é aqui em Manaus, em qualquer parte do mundo. Obediência, submissão, amor, perdão, fé, tudo isso não muda. Nós não podemos mudar. Jesus é o mesmo. Ide fala de movimento, ação, trabalho. Pessoal, incrível. Quando a pessoa não está no Evangelho, ela é ativa, ela sai, ela chega de manhã, ela gasta tudo, ela dizima 100% por fedorento, ela faz e acontece. Aí vem para Jesus, aí não quer primiciar, não quer dizimar, não quer ofertar, não quer levantar a mão para dar um glória, não quer balançar o esqueleto para Jesus. Mas lá do outro lado, tinha uns que no carnaval botavam até peruca loira e fio dental. Ia lá pro bloco das meninas, das piranhas. Aí vem para Jesus, fica acanhadinho, timidozinho, na hora do louvor. Parece o Tutankhamon, aquela múmia do filme. Balança esse abençoado aí, diga: ei, tu tá vivo, meu filho. Antes tu era morto, o encardido te enganava, tu tinha uma falsa alegria, agora é a alegria verdadeira, te anima, levanta teu braço, dá glória a Deus, dá aleluia, na hora do louvor dança, pula para Jesus, te solta, você é discípulo, você é representante da alegria na terra. Como é que alguém vai querer Jesus, meu irmão, com a vida do morto vivo? Não fala com ninguém. Esquisito. Cristão é para ser o referencial de alegria, de vida, de vitalidade, meu irmão. Pode estar igual a música lá do irmão Lázaro, que está na glória. Ele pode até estar passando pela glória, mas dando glória a Deus. Ele não dá nenhum vestígio que ele está passando pela prova. Cara, olha, rapaz, mas esse cara, meu irmão, não acontece nada com ele, só ele e Deus sabe quando ele entra no quartinho dele e dela. Mas ele é representante legal de Jesus aqui. Aleluia, ele confia no Deus dele. Então vamos lá, pessoal. Jesus não mudou. Ide é movimento, é ação. Jesus ia. Jesus, ele não ficava parado, porque evangelho não combina com múmia. Evangelho não combina com gente que não quer fazer nada, irmãos. É incrível que tem uns que são muito trabalhador, mas para si, mas para Jesus não faz nada. E está na hora de meter a mão na massa, meu irmão. Está na hora de arregaçar as mangas e colocar a mão no arado. Está na hora de mostrar que você é discípulo puro de Jesus. Está na hora de invadirmos essas ruas de Manaus e levar para os outros municípios, irmãos. Está na hora de nós nos levantarmos e fazer uma revolução nessa cidade. Está na hora de nós ganharmos uma multidão e cuidar de uma multidão. Está na hora de atrairmos a glória de Deus para essa cidade. Chegou a hora. Ei, Jesus mandou dizer que Ele não quer usar ninguém no lugar que tu está, não. Ele quer te usar, é você que Ele quer usar. Ele não quer levantar outro no seu lugar, não. Ele escolheu em você, agora faz a tua parte. Tá bom essa daí para ti? Ele não quer usar outro, não. É você, irmão José, que Ele quer te usar. É você, irmã Ângela, que Ele quer usar. É você, Morgana, essa moça que está lá atrás. É você, Maria do Carmo. É você, Angelildo. Não é outro que Ele quer botar no seu lugar, não. É você. Porque se você não assumir o seu papel
muitas pessoas sofrerão pela negligência sua. Se eu não tivesse aceito esse desafio maravilhoso de abrir esse ministério tão lindo, tão grande, onde é que vocês estariam agora? Onde é que estariam esses pastores lindos? Onde é que estariam os futuros pastores que vão ser consagrados daqui a um tempo aqui nesse ministério? Onde é que estariam os futuros líderes que nós vamos apresentar sábado aqui nesse ministério? Porque alguém disse sim, mesmo sem condições humanas, mas eu disse sim. Mesmo sem um tostão no bolso, eu disse sim. Olha aqui, ó, é sub, é caixa boa, é um som que está melhorando cada dia mais, é uma igreja grande, é um lugar privilegiado, porque alguém disse sim. É muito forte isso, irmãos. Quando alguém diz sim, tantas vidas serão restauradas. Agora quando alguém diz não, muitas vidas sofrerão. Então, vocês estão aí já recebendo essa reflexão. Aleluia, irmãos. Levante só a mão direita, a esquerda bote no seu coração, a mão direita, diga assim, ó: a igreja do ID, em fazer discípulos, se movimenta na terra. Diga: pela visão do propósito eterno do Pai. Querido, eu não estou aqui fazendo as minhas vontades não, irmãos. Pastor Jorge abriu uma igreja porque ele quer pregar e fazer live. Isso não. Eu sou movido por uma visão. Jesus me deu uma visão, a visão do propósito eterno dele, para nós ganharmos milhares e milhares de vidas para ele. É por isso que esse ministério abriu essa porta. Não foi só para abrir um espaço legal, para alguém vir, sentar, eu gostei do culto e ir embora. Não, foi para libertar milhares e milhares de vidas. Foi para tirar homens e mulheres dos vícios, da prostituição. Foi para salvar casamentos, foi para salvar jovens, adolescentes. Esse ministério nasceu com essa visão, pessoal. Por isso que nós estamos aqui, você está aqui e faz parte dele. Esse é o propósito, é o projeto dessa igreja, que nós vamos aprofundar na conferência. Nós estamos na pré-conferência hoje, para quem não sabe. Glória a Deus. Agora, pessoal, vou resumir aqui na conferência, a gente fala mais profundo. Como foi que esse ID chegou no norte do Brasil? Vocês conhecem a história do surgimento dos primeiros discípulos no Brasil? Foi de várias formas, mas tem uma bem forte. Vocês já ouviram falar de Daniel Berg e Gunnar Wingren? Quem já ouviu falar? 2 jovens suecos. Só que a história não começou neles. A história começou num rapaz chamado Charles Parham. Charles Parham, ele era um pastor metodista, e a igreja não estava indo muito bem. E Charles Parham, ele estava meio, como é que a gente pode falar? Estava meio desanimado. Porque todo pastor de verdade, ele quer que as pessoas tenham a mesma visão de Jesus. E Charles Parham um dia disse para a mulher dele: mulher, é o seguinte, eu não estou muito legal não, estou contando as minhas palavras, tá, irmãos? Que eu li em um livro de avivamento. Ele disse: eu vou para a igreja, eu vou orar e eu vou entregar essa igreja. Charles Parham foi de madrugada orar na igreja. Ele levou o molho de chave da igreja, e aí ele, chateado, ele jogou no altar, a chave bateu lá na parede, e ele disse: Deus, eu não aguento mais, está pesado, eu estou cansado, eu estou fadigado, eu não quero mais. Aí a história diz que o Espírito Santo falou com Charles Parham, disse: meu filho, agora essa igreja vai crescer. Aí ele: mas como, Senhor? Porque você entregou ela nas minhas mãos. E a história conta que Charles Parham foi batizado no Espírito Santo, e aquele fogo, irmãos, invadiu aquele homem, aquele pastor.
e ele abriu uma escola bíblica. E lá nessa escola bíblica foi estudar um negro chamado William Seymour, um negro, filho de escravos, que se tornou pastor. E lá nessa reunião, aquele negro, Charles Parham, ele era um americano de olhos azuis. E naquela época, os negros, os brancos, eles não se misturavam com os negros. Ali o Espírito Santo já estava fazendo uma união de raças. E Charles Parham dando aula lá, e aquele negro começou a queimar algo dentro dele, e ele disse: ora em mim. E Charles Parham orou, e ele foi batizado do Espírito Santo. Aquele negro, o Seymour, ele começou a queimar com essa unção, e ele começou a fazer umas reuniões, e foi aí que entrou o Daniel Berg Gunavingre, numa das reuniões lá da famosa Rua Azusa, dos maiores avivamentos que já teve no mundo. E estava lá os dois jovens, e aquele negro ministrava, e vinha gente de todo o lugar do mundo para ver o que estava acontecendo naquela reunião. É isso que vai acontecer aqui no Vida Nova. Vai vir gente de todo lugar, de Manaus até fora de Manaus, de outros estados. Escuta essa profecia: vai vir gente até de outros estados, de outros países, para ver e saber o que está acontecendo no Ministério Internacional Vida Nova, porque nós estamos sendo treinados, tratados para um dos maiores avivamentos que essa cidade já teve. Meu Deus, irmãos. E numa das reuniões se levantou uma irmã e foi na direção lá dos dois suecos jovens e disse: Deus está levantando vocês e vai levar vocês para um país, para o norte desse país, para um lugar chamado Belém. Agora, onde é que é isso? Foram olhar no mapa. Naquela época, 1909, nem tinha no mapa ainda. Meu Deus do céu, onde é que é isso? Mas Jesus mandou, tem que ir. E eles vieram. Não sei se vocês sabem a história, mas eles são os fundadores da Assembleia de Deus, a maior igreja, e a maioria das igrejas nasceram da Assembleia, irmãos. Quem já sabia dessa história? Coloca a mão no seu coração e diga: eu quero esse avivamento. Diga: eu quero, porque eu tenho o Espírito de Deus também. Amém, queridos? Agora o que mais me toca nessa história, sabe o que é? É a obediência desses homens. E o mesmo Espírito que usou Charles Parham, usou aquele pastor negro, o Seymour, e usou Daniel Berg Gunavingre, é o mesmo Espírito que está dentro de mim, dentro de você. É o mesmo, irmãos. Não mudou nada. Só tem que ter a obediência de dizer: eis-me aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Diga comigo assim, ó: jamais podemos negligenciar o ide fazer discípulo. Se ele tivesse negligenciado, não existia a maior igreja do Brasil. A minha família quase toda é de lá. Foram dois jovens que obedeceram a voz, o comando, a ordem. Você já imaginou quantas células você vai ter? Você já está vendo aí quantas pessoas você vai discipular? Quantas pessoas você vai ajudar? Muitos países que no passado, pessoal, foram berço de avivamento, hoje a maioria das igrejas viraram museu. Existe um museu, o único museu de igrejas na América Latina está no Maranhão. Nós não podemos deixar a igreja do papai virar um museu cheio de múmias. A igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo. Você não pode aceitar ser um morto dentro de um prédio.
Você tem que dar vida a essa cidade. Você tem que dar vida na sua casa. Você tem que dar vida no seu trabalho. Você tem que dar vida onde Ele te levar. Você leva a vida. Pega nesse irmão, vê se ele está gelado. Se ele estiver quente é porque corre sangue. Irmãos, eu aconselho todos vocês sentarem perto de alguém no próximo culto, porque nós temos que começar a treinar e pegar em gente. Quem está perto aí, pega nele para ver se ele está gelado ou ele está quente. Se ele estiver gelado, ora para ele ressuscitar. Mas se ele estiver quente, meu irmão, troca com ele aí essa unção poderosa, irmão. Porque brasa com brasa o fogo aumenta. Brasa com brasa, daqui a pouco essa cidade vai pegar fogo, irmão. Pega essa visão aí, anda com quem tem brasa. Anda com o teu líder, com o teu discipulador. Não sai de perto dele não. Aleluia. Oh Jesus amado, tem uma parte aqui tão linda, não dá mais. Mas eu vou resumir. Você sabe o que está lá em Gênesis 11:3? Coloca lá por favor. 11:3. Olha só. Será que dá tempo? Gênesis 11:3. E disseram uns aos outros: façamos, diga, tijolos, e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. 4. Disseram: edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus. Façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados. Não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aí surge a primeira rebelião depois da queda de Adão, no sentido de não querer espalhar. Sabe aquela célula que está tudo bacana já há 10 anos, só célula de compadre e comadre, ninguém entra, ninguém sai? Cuidado para isso não se transformar numa torre de Babel, porque a Bíblia diz que o Evangelho é ide. Senão a gente pode estar transformando algo lindo em algo feio. Células não é para reunir 10 anos e estar só trocando figurinha. Célula é para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Diga comigo: célula é para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Agora presta atenção, como que eles foram fazer a torre? Diga, com tijolos. Agora, nunca na Bíblia Deus pediu para alguém construir nada com tijolo. Vamos ver? Êxodo 20, 25. Já vamos encerrar. Êxodo 20, 25. Vamos lá? Êxodo 20, 25. E se me fizeres um altar de pedras, diga pedras. Está dizendo tijolo? O que ele pediu para fazer o altar de quê? Não farás de pedras lavrada. Por quê? Lavrada, quem lavrava era o homem. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Era pedra tirada do jeito que eles tiravam da natureza. Eles tinham que usar as pedras. Não entendi nada, pastor. Vai já entender. Obra com tijolo, obra das mãos dos homens, obra de tijolo, obra fazendo a vontade humana. Discípulo que é formado fazendo só o que ele acha, o que ele quer, é discípulo feito com tijolo. Jesus nunca pediu para fazerem nada com tijolo, porque tijolo é aquilo que o homem faz. Jesus pedia para fazer com pedras, porque as pedras era ele que fazia. Quem faz discípulo não sou eu, é ele através de mim, não é o discipulador. Discípulo de verdade, ele é formado pelas mãos do oleiro.
Não é tijolo feito por homens, é pedra feito pelas mãos do Criador. Posso ouvir uma glória a Deus? Por isso que Pedro é pedra. Pedras vivas que se unem e formam uma igreja poderosa. A igreja do Senhor não é feita por tijolos, a igreja do Senhor é feita com pedras vivas. Quando você lê Pedro, aí você vai entender a revelação. O que é isso, pastor? Aquilo que alguém fabrica com a sua própria força e a sua vontade é tijolo, é torre de Babel. A casa vai cair, mas aquele que pega as pedras que Deus dá, vai crescer, 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 multiplicar. Aleluia, irmãos. Vamos ficar em pé? A gente continua na conferência.